vocês não acharam que tinha acabado os vídeos de Stranger Things aqui neste canal, né? Ah, meu querido, é só o começo! E hoje eu senti uma vontade, uma necessidade de falar de um dos personagens mais carismáticos, um dos melhores personagens aí dessa quarta temporada, que é o Sr. Ed Manson. Meu Deus do céu, gente, o Ed morreu, eu tô triste, eu tô mal, meu Deus do céu, parece que esse personagem estava desde a primeira temporada, porque eu me apeguei de uma maneira que vocês não têm noção. Na verdade, vocês têm noção sim, pois todos estamos completamente apaixonados por esse personagem. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou comentar com vocês sobre alguma maneira do Ed ser inocentado caso ele estivesse vivo. Eu ainda acho que sim, ele vai ser inocentado mesmo depois de ter morrido. E aí todo mundo vai se arrepender, vai... né? Vou mandar todo mundo pro inferno, com certeza. Porque o Edinho maravilhoso, ele morreu como um escroto, todo mundo achando que ele é um maluco. Ele é um maluco, mas não da maneira que a galera pensa. Acho que sim, matar o Ed foi um dos maiores erros dessa temporada e também vou falar a respeito disso no vídeo de hoje. Então chega de enrolação e bora comigo. Não sei se todo mundo teve o mesmo sentimento que eu, mas eu me apaixonei pelo Ed, assim, à primeira vista. Aquele momento que ele aparece ali na escola, todo empolgado pra jogar D&D, debochando da galera que fala sobre, né, o Hellfire Club, que na verdade fala sobre cultos e sobre o jogo ser demoníaco e tudo mais, e ele subindo ali na mesa do refeitório, enchendo o saco de todo mundo, debochando de absolutamente todo mundo. Quando o personagem começou aí com esses diálogos e começou a endoidar ali sozinho, eu falei, é o amor da minha vida. E é muito louco que, assim, eu assisti essa parte 1 da série antes de lançar, então eu não sabia se todo mundo teria o mesmo sentimento que eu em relação ao Ed. Só que aí a senhora Netflix fez um evento bem bacana aí, e eles passaram esse primeiro episódio, e gente do céu, não sei se vocês já passaram por essa experiência de assistir algum episódio de série, assim, sem ser filme, no cinema e tudo mais, mas alguma série tipo Stranger Things, em uma sala de cinema, com vários fãs, com várias pessoas, cara, é um sentimento, é uma sensação que eu não sei explicar pra vocês, porque com isso você ia vendo, né, eu ia vendo, na verdade, que todo mundo tava tendo a mesma reação que eu com o Ed, né, nesse momento do refeitório, mano, todo mundo dava risada, vocês não têm noção, todo mundo, de alguma maneira, acabava reagindo a este momento, e aí eu olhei e falei, não foi só eu não, o Ed realmente é um personagem muito carismático e muito maravilhoso. Mas essa cena chega a dói o coração, né? Porque ele começa a falar que esse vai ser o ano dele, que ele só precisava de algumas notas ali pra poder se formar e ele ia dar o fora dali. Ah! Realmente ele deu fora dali. Mas de outra maneira, né, galera? Poxa, o Ed morreu, como assim? Sim! Gente do céu, é impressionante o quanto o Ed, ele roubou a cena nessa quarta temporada. Foi um personagem, pra mim, que roubou a cena de personagens que estão desde a primeira. Tipo o Jonathan, por exemplo. Tipo o Mike, que acabou sendo coadjuvante nessa temporada, né? O Ed, ele se destacou bastante, ele tem muita química com o elenco, né? O ator, ele encaixou ali direitinho, era muito legal a interação dele com absolutamente todo mundo. Eu parei pra reparar nisso, sabe? Os momentos dele com a Robin, tem esse momento que acabou todo mundo compartilhando aí nas redes sociais, dela procurando uma música ali, e ele puto da vida falando "This is music!". Aquela cena é icônica. Os momentos de surto do Ed são sempre muito engraçados, né? Mas assim, não é um personagem que ele tá ali, que é simplesmente engraçado e apenas isso, não. É um personagem que ele agrega na história. E exatamente por isso que eu fiquei chateada com a morte do Ed, porque a gente vê que é um personagem que tinha muito potencial pra mostrar mais e ter mais cenas e momentos icônicos com outros personagens também. A gente vê esse momento inicial ali no primeiro episódio dele com a Chrissy, que, mano, que química, que maravilhoso, que coisa assim, sabe, simplesmente se encaixou. Não é à toa que os criadores da série disseram que se arrependeram de ter matado a Chrissy depois que viu esse momento dos dois juntos, provando que sim, eles são excelentes em cena e tinha tudo pra ser um casalzão, tanto que no momento que ele vai tocar
ali o seu Metallica, ele fala, Chrissy, essa é pra você. Porque, querendo ou não, essa temporada começou com a Chrissy, né? Com a morte dela. Foi o rolê que movimentou aí essa temporada. Claro que tem todo um contexto, tem outras ligações, mas ela foi a primeira vítima dessa temporada. E eu digo que o Ed, ele acaba agregando na história justamente por isso, sabe? Ele é um personagem que teve todo um contexto, que teve todo um rolê, e exatamente por isso que eu acho que a saída mais fácil que eles viram foi matar de fato o personagem, porque ele ainda tinha história pra contar, sim, e na minha opinião a morte do Ed acabou sendo uma coisa extremamente forçada. Não é apenas por ter sido Ed, um personagem que eu gostei bastante. Eu acho que uma série como Stranger Things tem personagem pra morrer, vai ter que morrer gente, não tem como, cara. É uma série de sobrevivência, querendo ou não, é uma série que eles estão ali lutando com monstros, com criaturas e tal. Na verdade, a estranheza é não morrer ninguém, porque não existe não morrer. Só que eu acho que é covardia e é injusto toda temporada eles trazerem um personagem novo apenas pra ele morrer e eles não precisarem matar ou encostar nos protagonistas. Isso é injusto, porque, pô, o Bob apareceu e morreu. Aí tem ali o Billy também, que ficou 2 temporadas, mas ele era um dos vilõezinhos, né? Querendo ou não, eu sei que hoje muita gente gosta do Billy, mas o Billy foi um escroto, então a morte dele é marcante, obviamente, até porque ele morreu ali salvando a Eleven, foi muito bonito o momento ali da morte dele, ele pedindo desculpa pra Max, mas ele foi um escroto na série. Então a gente tem mortes significativas, mas ao mesmo tempo eu sinto que não tem tanto, porque assim, ó, o Bob, eu gostei muito do personagem, não me entenda mal, mas eu acho que não é um personagem que agregava tanto assim, agregou ali na temporada em que ele estava, mas por exemplo, nessa temporada, na terceira temporada, o personagem já não fez tanta falta assim, tem sim o contexto ali, a ligação dele com a Joyce, a maneira que ela ficou depois que ele morreu, mas é um personagem que, desculpa, tá, eu gosto dele, não tô falando que não, mas não faz tanta falta, me perdoa, mas não faz, pra mim não. Agora o Ed, eu tenho certeza que na próxima temporada, né, que será a última temporada da série, eu vou ter um sentimento tipo, poxa, e o Ed? Eu digo isso porque nessa cena final, por exemplo, que todos eles estão ali, né, vendo tudo que rolou em Hawkins, eu tive esse sentimento de, poxa, mas e o Ed? Cadê o Ed? Nossa, imagina o Ed nesse momento, imagina o Ed conhecendo a Eleven. Eu fico imaginando a cena, que são coisas que só vai ficar, né, na imaginação mesmo, do Ed vendo a Eleven em ação. Ele ia ficar, uau, que incrível, que maravilhoso. O Will, imagina o Ed conhecendo o Will, né, porque a gente tem toda essa situação do Will que todo cagado sempre o personagem, né, ali na terceira temporada, o Will querendo jogar D&D e os meninos só pensando nas suas namoradas e tal, e aí passa pra essa temporada, os meninos estão ali num clubinho pra jogar D&D, o Will nesse momento fica puto da vida, né, mas imagina uma cena do Will jogando D&D com o Ed, seria tudo, seria maravilhoso, mas não vai ter, porque vai ficar só na nossa imaginação. Isso me deixa um pouquinho frustrada, porque tem até esse momento do Dustin falando pro tio dele, né, que nunca viu o Ed bravo, o que é esquisito, mas ele acaba dizendo que se as pessoas conhecessem o Ed de fato, teriam gostado dele. E é exatamente isso, eu fico imaginando ele conhecendo Eleven, o Will, todo mundo, eles teriam gostado de fato do Ed. E é complicado, porque eu sinto que a série, assim, não me entendam mal, tá? Stranger Things, melhor série da Netflix, incrível, maravilhosa, adoro, mas tem sim os seus problemas. E a morte do Ed justamente traz, né, reflete esses problemas da série de sempre matar os secundários pra não encostar nos personagens principais, o que é covardia. Você vê que já é meio sem noção em alguns momentos e tem um roteiro conveniente mesmo pra ter morte. Tipo assim, vai, o Ed marcou muito. E aí, imagina, você vai indicar Stranger Things pra algum amigo e tal, aí o pessoal fica, ah, mas ninguém morre nessa série. Uma série com um monte de luta e ninguém morre. Você vai falar, não, mas e o Ed? Então, eu acho que foi uma forçação de barra só pra ter morte na temporada, pra dizer que teve morte. Então, foi um personagem completamente usado pra não encostar em outros personagens. E eu digo que foi, sim, um roteiro conveniente, porque o Ed, ele tava sendo acusado de todos os assassinatos ali da cidade. Então, se ele tivesse vivo aí pra próxima temporada, eles teriam que trabalhar nessa história, trabalhar em uma maneira pra poder inocentar o personagem, mas eu confesso que eu não acho tão difícil
difícil, assim, inocentar o Ed depois de tudo que aconteceu. E aí eu tava até pensando em uma maneira do personagem ser inocentado. Falei com vocês no meu vídeo de ontem e eu quero repetir aqui pra quem não viu. Nós temos aí todas as gravações do que aconteceu no laboratório de Hawkins. Então eu acho que essa gravação específica poderia inocentar sim o Ed, porque ao mostrar que era o Henry, o Peter, um Vecna, matando todo mundo da mesma maneira que as mortes estavam acontecendo ali em Hawkins nesse momento, nessa temporada. Então, eu acho que se eles quisessem mesmo inocentar o Ed e deixar o personagem vivo na próxima temporada, não seria difícil, justamente porque essa gravação poderia, em algum momento, ser utilizada, sim, pra inocentar o personagem, mostrando a pessoa que, de fato, estava matando todo mundo ali, que era o Henry, né? Então, isso me deixou mais puta da vida ainda, porque eu fiquei imaginando eles utilizando isso pra inocentar o garoto. Seria lindo, todo mundo lá, Ed, desculpa pelo que eu fiz com você, mas não vai dar porque ele morreu. E você vai reparando melhor na cena que aconteceu a morte dele, que sim, ele acabou morrendo como um herói, querendo ou não, tem todo o contexto dele sempre fugir e não fugir dessa vez, e ele até fala isso pro Dustin também nesse final, né? Mas quando eu vejo toda a situação, eu sinto que a morte dele também não foi nenhum momento grandioso, nenhum momento tipo, uou. Afinal de contas, o próprio Steve já foi atacado pelos mesmos monstros, pelas mesmas criaturas, os mesmos morcegos. E aí você vê a conveniência, né? O Steve, que é um dos principais, beleza, não vai morrer, vai ficar muito machucado, mas o Ed não. Você vai reparando em todas essas coincidências e conveniências, porque, cara, é tipo o Murray, né? Ele vai botar fogo ali nos Demogorgons e tal, lá no outro canto do mundo, pra poder ajudar a galera. Todos os personagens nesse momento estavam em uma posição que poderiam morrer, né? O Steve, a Robin e a Nancy estavam ali amarrados, presos e tal. Todo mundo poderia sim ter se lascado nesse momento, mas quem se lascou? O Ed. Vocês reparem que eles esperaram o Ed ser atacado, né? Pra aí sim o Murray ir lá e botar fogo em todo mundo. E só o Ed se machucou, só o Ed morreu, né? O Steve conseguiu escapar dos morcegos. Não estou falando que o Steve deveria ter morrido, tá? Preciso deixar claro. Mas o Ed, que é o garoto novo, que é mais fácil matar ele do que um Steve, do que matar outro personagem, ele que acabou se lascando. Então eu acho que foi sim um grande erro, foi sim uma morte forçada só pra ter morte nessa temporada. Então pra eles é mais fácil matar um Ed do que um Mike, do que um Will, do que um Dustin, enfim. E sinto também que a série sempre está matando personagens que não têm ligação com a Eleven. Vocês já repararam nisso? O Ed não conhecia a Eleven. A Eleven não conhecia o Ed, ele sabia da existência dela, mas ela não conhecia o personagem. Logo, acaba fazendo com que a morte do personagem não seja tão marcante para os outros personagens especificamente, porque a Eleven, gente, ela tá cagando pra morte do Ed. Ela não conhecia o garoto. Então, pra ela, a morte do Ed é a mesma coisa da morte de outras pessoas ali da cidade que acabou morrendo, que a gente acaba vendo ali eles falando no jornal, né? 22 mortes já foram confirmadas. Então, pra Eleven, ele é só mais um. Pro Will, ele é só mais um. O personagem que ele teve mais apego, de fato, foi o Dustin. Não é à toa que o Dustin ficou muito mal com a morte dele. Mas reparem que todo mundo, toda morte significativa que teve até agora são de pessoas que não tinham ligação com a Eleven. Na primeira temporada, a gente tem a morte da Barbie, que tinha uma ligação com a Nancy. Na segunda temporada, a gente tem a morte do Bob, que tinha uma ligação maior com a Joyce. Na terceira temporada, a gente tem a morte do Billy, que tinha uma ligação com a Max. E nessa temporada, a gente tem uma morte do Ed, que tem ligação com o Dustin. Ou seja, a Eleven, ela tá aí lutando e tal, mas ela nunca perde ninguém, se você parar pra pensar, porque até mesmo o Hopper, que é o pai dela, ele acabou voltando. Então eu acho que talvez, né, justamente por eles colocarem a Eleven como uma pessoa que vai lutar ali com Vecna, toda poderosa e tal, com uma morte significativa pra personagem, não é algo que eu queria como fã, não queria ver o Mike morrendo, nem o Will, nem ninguém, mas eu sei
que, falando de roteiro, às vezes é necessário matar alguns personagens pra dar motivação pra outros. Então, eu acho que a motivação pra Eleven lutar com Vecna seria muito maior se a morte significativa dessa temporada tivesse sido outra pessoa e não Ed especificamente. Claro que a gente tem toda a situação da Max, e aí vocês reparem como a Eleven, ela lida com isso, né? Quando tem ali a melhor amiga dela morrendo, ela fala, não, você não vai morrer, mostrando como a personagem fica afetada com determinadas coisas. Mas com a Max voltando, porque eu acho que a Max vai voltar, eu não consigo imaginar ela não voltando, eu acho que vai ter sim sequelas, mas aí a Eleven, ela nunca perde ninguém, então a série fica nessa injustiça de matar secundários e acaba ficando uma coisa muito óbvia, trazendo momentos não tão comoventes assim. Exemplo, a morte da Max, né? Eu chorei, eu fiquei muito triste, mas eu já imaginava, vendo todo o contexto, vendo a Eleven ali, que ela ia dar um jeito da Max voltar. Eu fiquei muito mais aflita, por exemplo, quando a Max estava fugindo do Vecna lá no começo da temporada do que com a morte dela especificamente. Olha que coisa maluca. E aí você vê que tudo que rolou até com o Hopper, com a Max, são essas conveniências de roteiro, são essas coisas de personagens principais são intocáveis. E eu acho complicado uma série como Stranger Things ter medo de matar determinados personagens, né? A própria Millie Bobby Brown já falou, mata todo mundo, dá uma de Game of Thrones, tem muita gente, não sei o que, né? Tem personagens que entraram depois que acabaram dando sorte, tipo a Max, que acabou se tornando uma das principais, a Robin, que também todo mundo gostou bastante, mas assim, a Robin, mano, se ela não tivesse entrado em uma temporada que tinha muita coisa acontecendo ali, a morte do Billy, a morte do Hopper, a morte do Smirnoff, ela tinha morrido também, galera. Eu falo disso, passou de uma temporada, o personagem dificilmente vai morrer. O Billy é uma exceção, afinal de contas ele era um dos vilõezinhos, né? A morte dele foi significativa, foi chocante, foi marcante, mas como eu já disse no começo desse vídeo, o Billy foi um escroto sim. E eu falo pra vocês que o Ed, assim, ele era um personagem que ele tinha uma dinâmica muito interessante com todos os personagens quando ele tava sozinho, tipo com a Robin, com o Steve também tinha umas sacadas legais, mas às vezes eu sinto também que a série queria se livrar do Ed pra não roubar a amizade do Dustin com o Steve também, que teve toda essa situação, mas era uma situação engraçada até, né? O Steve com ciúmes do Ed, então era bem interessante. Até mesmo esse momento da Max indo lá e emprestando aquela máscara que ela já usou anteriormente pra ele fazendo piadinha com ela. São pequenos momentos que a gente vê o quanto personagens específicos têm química com o elenco e faz parte da história e que acrescenta na história. No momento, nessa posição assim, eu acho que ele tava acrescentando mais em apenas uma temporada, mais do que personagens que estavam desde a primeira temporada, que na minha opinião não acrescentou em nada nessa temporada, e se tivesse morrido teria sido muito mais marcante, teria sido comovente, assim, tão complicado. Não vou falar qual personagem, mas talvez vocês já saibam, né? Um personagem desde a primeira temporada, eu gosto dele, mas o menino não tá fazendo muita coisa não, galera, desculpa. Mas e aí, você? Comenta aqui embaixo, você também achou a morte do Ed injustiçado? Ou você achou que ele tinha que morrer mesmo? E dane-se, não tô nem aí, melhor ele do que os principais? Vocês não acham que seria mais chocante matar outra pessoa? Faltou ousadia ou não? Comenta aí, abra seu coração. Infelizmente, personagem desperdiçado, mas com certeza em apenas uma temporada ele fez história e se tornou um dos personagens mais icônicos de Stranger Things. E a pergunta também que eu deixo no ar é, será que os criadores da série também se arrependeram de ter matado o Ed Manson, assim como se arrependeram de ter matado a Chrissy? Eu acho que sim. E eu vou ficando por aqui. Esse não é o último vídeo de Stranger Things, então já vai se inscrevendo aqui no canal, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque falou dessa série, falou comigo, sou apaixonada mesmo e prometo sempre vir aqui falar com vocês como fã, pra gente surtar junto, bater um papo e lembrando sempre de respeitar a opinião alheia, tá? Não é porque eu falei tudo isso aqui que é o certo, você tem que se apaixonar pelo Ed assim como eu. Se você acha que a morte dele tá tudo certo pra você. Mas pra mim não tá. O Ed morreu, eu tô muito triste. Enfim, antes de eu começar a chorar, vai lá me seguir também nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!